No início da aviação militar, atirar para a frente era uma forma de suicídio. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial depararam-se com um problema que parecia não ter solução. Imagine, é 1914, está no cockpit apertado de um avião de madeira e lona a milhares de metros de altitude. O inimigo está na sua mira, mas entre si e ele há uma barreira traiçoeira, a sua própria hélice, a girar a mais de 1000 rotações por minuto. Um tiro mal calculado, uma única bala na pá errada e o seu voo acabaria numa bola de fogo. Então, como é que esses pioneiros transformaram os seus frágeis aviões de reconhecimento em máquinas de guerra letais, sem se despedaçarem? Como é que o avião se tornou, ele próprio, uma arma? Esta é a história de engenho, sorte e azar que resolveu um problema mortal e mudou para sempre o combate aéreo, numa corrida tecnológica que iria decidir quem dominava os céus da Europa. Quando a Primeira Guerra Mundial rebentou em 1914, os aviões eram uma novidade e a sua utilidade em combate era uma grande interrogação. No início, eram basicamente olhos no céu para o exército. Os pilotos voavam sobre as linhas inimigas para espiar o que se passava em terra, e o combate aéreo era quase inexistente. Se 2 pilotos inimigos se cruzassem, era mais provável trocarem um aceno do que tiros. Mas isso não durou muito. A hostilidade subiu aos céus, e os pilotos começaram a levar armas pessoais, pistolas, espingardas e até granadas. O objetivo era simples: impedir que o outro tipo fizesse o seu trabalho. Só que estes métodos eram péssimos. Tentar acertar num alvo em movimento a partir de outra plataforma em movimento, com o vento a uivar, era quase impossível. Rapidamente se tornou óbvio que o avião precisava de uma metralhadora a sério, e o lugar mais lógico para montar era mesmo à frente, alinhada com o nariz do avião, para que o piloto pudesse simplesmente apontar a aeronave e disparar. O conceito do avião de caça estava a nascer. Só que havia aquele problema gigante: a hélice. A maioria dos aviões da época tinha o motor e a hélice à frente. Qualquer metralhadora montada ali dispararia diretamente contra as pás. As primeiras tentativas para contornar isso foram, no mínimo, estranhas. Alguns montavam a metralhadora na asa de cima, obrigando o piloto a levantar-se em pleno voo para recarregar. Outros usavam aviões com a hélice atrás, o que resolvia o problema do tiro, mas muitos desses projetos sacrificavam velocidade e agilidade. Nenhuma era a solução ideal. O desafio de disparar em frente de forma segura continuava a ser o santo graal da aviação de combate. A primeira grande inovação veio da França, uma mistura de sorte e força bruta. A ideia foi desenvolvida pelo engenheiro Raymond Saulnier, da empresa Morane Saulnier, mas foi um piloto destemido que a tornou famosa: Roland Garros. Garros era uma estrela da aviação e percebeu que a chave para vencer nos céus era poder disparar para a frente. A solução de Saulnier era audaciosa. Em vez de tentar evitar as pás das hélices, por que não reforçá-las para aguentar os tiros? A equipe parafusou pequenas cunhas de aço nas pás, exatamente onde as balas poderiam atingir. A teoria era simples: a maioria das balas passaria nos espaços vazios. As poucas que atingissem as pás seriam desviadas pelas placas de metal sem destruir a hélice. Era uma solução perigosa e longe de ser perfeita. As balas desviadas podiam ricochetear para o motor, e a força do impacto repetido era brutal para toda a estrutura do avião. Mesmo assim, em abril de 1915 funcionou. Garros levou o seu Morane Saulnier modificado para combate e em apenas 2 semanas abateu 3 aviões alemães. Foi um feito inédito que semeou o pânico entre os pilotos alemães, que não faziam ideia de como os franceses tinham criado uma arma tão mortífera. Mas a sorte de Garros estava a chegar ao fim. A 18 de abril de 1915, uma avaria no motor forçou-o a aterrar em território inimigo. Ele bem tentou queimar o avião para proteger o segredo, mas foi capturado antes que as chamas destruíssem a aeronave. O avião, quase intacto, caiu nas mãos dos alemães. O segredo das placas defletoras estava exposto.
O alto comando alemão ficou ao mesmo tempo alarmado e fascinado com a tecnologia capturada. O avião de Garros foi entregue a um jovem engenheiro holandês que trabalhava para a Alemanha, o brilhante Anthony Fokker. Fokker era um pioneiro da aviação e um inventor nato. Quando lhe pediram para simplesmente copiar o design francês, ele recusou. Fokker viu logo os defeitos do sistema de Garros, considerando-o uma solução grosseira e perigosa. Ele sabia que conseguia fazer melhor. A verdade é que a equipe de Fokker, incluindo o engenheiro-chefe Heinrich Lube, já andava a trabalhar no mecanismo de interrupção antes da captura de Garros. Mas com a urgência da guerra e a pressão do comando, o trabalho acelerou. A lenda, promovida pelo próprio Fokker, diz que ele criou o sistema em 48 horas. A realidade é que a captura do avião francês deu-lhe um empurrão final. A solução de Fokker era muito mais elegante. Em vez de desviar as balas, o seu sistema impedia a arma de disparar no momento exato em que a pá da hélice passava à frente do cano. Ele desenvolveu um mecanismo a que chamou Stange Steering. O conceito era genial. Uma peça rotativa foi ligada diretamente ao eixo do motor, girando em perfeita sincronia com a hélice. Uma haste seguia o movimento dessa peça, sempre que uma pá da hélice se alinhava com o cano da metralhadora. A haste bloqueava o gatilho por uma fração de segundo. O timing era tudo. O piloto só precisava manter o dedo no gatilho e o mecanismo garantia que as balas saíam apenas nos intervalos seguros. Era uma dança mecânica de uma precisão incrível, uma sincronia de metal e pólvora que iria transformar o combate aéreo. A invenção de Fokker foi instalada no seu mais recente avião, o monoplano Fokker Decker. O resultado foi imediato e devastador para os aliados. A partir de meados de 1915, os céus da frente ocidental tornaram-se o território de caça dos pilotos alemães. Ases como Oswald Bock e Max Immelmann começaram a somar vitórias a um ritmo assustador. Este período ficou conhecido na imprensa britânica como o flagelo Fokker. Os aviões aliados, muitos ainda com armamento improvisado, eram presas fáceis para os Deckers, que mergulhavam sobre eles e disparavam rajadas letais. O impacto psicológico foi brutal. Os pilotos aliados voavam aterrorizados com a possibilidade de encontrar um dos mortíferos monoplanos de Fokker. A Alemanha tinha alcançado, pela primeira vez na guerra, a supremacia aérea. Claro que a corrida tecnológica não parou por aí. Desesperados, os aliados conseguiram capturar um Decker e começaram a desenvolver as suas próprias versões do sincronizador. O engenheiro romeno George Constantinescu, que trabalhava para os britânicos, criou um sistema de sincronização hidráulica ainda mais rápido e fiável. A França e a Grã-Bretanha produziram novos caças, como o Newport 11, que finalmente conseguiram desafiar o domínio alemão e pôr fim ao flagelo Fokker. Ainda assim, o legado de Fokker foi duradouro. O sincronizador de tiro definiu o design dos aviões de caça por mais de 2 décadas. Tornou-se tecnologia essencial na maioria dos caças com motor de pistão e armas no nariz, atravessando a era de ouro da aviação até bem dentro da Segunda Guerra Mundial. Embora soluções alternativas, como armas montadas nas asas em aviões como o Spitfire e o Hurricane, também se tenham tornado comuns. A história do sincronizador é o exemplo perfeito de como uma única inovação pode virar uma guerra de cabeça para baixo. De um problema aparentemente impossível, nasceu uma solução de engenharia genial que deu início a uma nova era de combate. O sincronizador foi muito mais do que uma peça de metal. Ele transformou a aviação, que passou de simples reconhecimento a uma batalha feroz pelo controle dos céus. Mostrou que na guerra aérea a vitória não pertencia apenas aos mais corajosos, mas também aos mais engenhosos. E pensar que tudo começou com o desafio de atirar através de uma hélice em movimento. Se você gostou desta viagem pela história da tecnologia, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal para não perder a próxima história. Nos vemos no próximo voo. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.